Bom, a gente sempre começa com o nosso entrevistado, então, se apresentando. Gostaria que você dissesse seu nome, a sua data de nascimento. Eu sou Araci Bittencourt Nardes. Nasci em 12 de maio de 1934. Solteira ou casada, né? O nome de solteira era Rolim Bittencourt, né? Agora é Bittencourt Nardes. Qual a sua idade? Eu tenho 88 anos. Nasci em 12 de maio de 1934. Aonde a senhora nasceu? Nasci aqui, perto da esquina Quinzote, num lugar chamado Batinga. Naquele tempo, tinha os filhos em casa, né? A minha mãe era casada com Miguel Chapeta e ficou viúva com 6 filhos pequenos, e o meu pai casou com ela. E aí ele teve 2 filhas, eu e a minha irmã, a Santa, que já é falecida há 3 anos. Santa Rolim Bittencourt. No momento ela seria Santa Bittencourt Massafra, casada com Massafra. Então a sua mãe, qual era o nome dos seus pais? A minha mãe era uma das mais velhas do finado Joaquim Rolim de Moura, Quinzote. Qual era o nome dela? Gasparina. Ela que casou com Miguel Chapeta, que ficou viúva com 6 filhos. Depois casou com meu pai. Era o Miguel Ângelo Chapeta. Não, Miguel era o primeiro casamento dela. Miguel Ângelo Chapeta. E aí ele faleceu, ela ficou viúva com 6 crianças pequenas. O meu pai era peão de fazenda, casou com a minha mãe. E aí nasceu eu e a minha irmã, que já é falecida há 3 anos. Qual era o nome do seu pai? Meu pai era Francisco Domingues Bittencourt. São nomes que eu já estou um pouco familiarizado, porque eu pesquiso a história da família já faz mais de 10 anos. E aí já conheci essas pessoas? Né, eu já tinha visto registros, documentos. Aí, na época que eu estudava, eu fui fazer uma visita para o padre da paróquia, com a minha colega, né, que elas iam tomar chimarrão com ele. Era o padre Pio do Zanello. Aí, quando eu falei meu nome, Rolim, ele disse assim, eu conheço a tua família. Ele puxou um livro e ele tinha o histórico da nossa família, lá na Cúria de Juí. Isso foi mais ou menos em 1950, 49, uma coisa assim, 49, 50. 48, 49, acho que era. Nessa época que o padre tinha os nomes de todos os meus tios. E talvez ele fizesse uma pesquisa, talvez lá encontre alguma coisa, né? É a igreja, a catedral? A catedral, naquela da praça. Não sei se ainda a praça... Não era o nome do padre? Padre Pio do Zanello. Era o nosso pároco de Juí, naquela época. Eu quero saber mais desse local onde a senhora nasceu, a esquina Quinzote. Esquina Quinzote, Aonde? Eu me criei na Batinga, que fica hoje nas terras do Chapeta. Descendente de Ricardo Chapeta, que era meu irmão. Mas depois eu fui morar na esquina. Da esquina eu casei e fui morar no Viracarreta. Que é em Catuípe. Viracarreta é município de Catuípe, né? Que idade a senhora foi pra lá? Eu fui com 17 anos. Casei e fui pra lá. E a Batinga fica então em Chiapeta? Fica nas terras do Chapeta agora, dos meus irmãos. Sim. Mas é um município? Não é município, não. É uma região. Sim. Não, na época não era. Hoje existe um município de Chiapeta, que fica do lado de Não, mas não era naquela região, não. Não tinha nada a ver.
Muito longe. Eu não conheço onde fica. Chapeta é bem pertinho aqui. Sim. Mas eu não conheço a Batinga. Ah, Batinga era o nome do local onde eu morava. Sim. Mas eu não conheço esse eu acho que não existe mais. Eu estudo bastante. Não existe mais porque desmancharam as casas, mangueiras que tinha, tudo é lavoura. Talvez não exista mesmo, mas eu vou dar uma pesquisada. Me chamou a atenção esse nome, Batinga. Batinga era perto da propriedade do Carlos Chapeta. Chapeta Neto, que é meu irmão mais velho. Que hoje é dos netos, né? Ele faleceu, ainda tem a esposa dele. E era a esquina Quinzote por causa do seu avô? Por causa do meu avô. Meu avô morou lá. E ele tinha uma fazenda, ele morava, por exemplo, a esquina Quinzote era uma coxilha. Tinha uma baixada, na outra coxilha era onde o meu avô morava. E depois ficou com o tio Pedro, tia Paulina. Era a propriedade deles, aonde eles tinham telefone. A minha mãe era menina e atendia o telefone. Até pouco tempo tinha os postes lá nas coxilhas do telefone. E depois, quando eu me criei, não tinha mais. Meu avô morreu, acabou tudo. Meu avô não tinha o que não tivesse. Era soque de erva, descascador de arroz, fazia farinhas, tinha serraria, tinha várias indústrias. E em Santo Ângelo, ele botou a eletricidade na cidade. Fez uma usina de eletricidade. Aí, com certo tempo, o Estado acampou. Tomou, não sei o que fez, se comprou, o que fez, acho que tomou. Não tem, nunca vi falar. Aí passou o Estado. E quando veio o engenheiro fazer a pesquisa, ele ficou admirado do trabalho que foi feito. E ele queria saber qual foi o engenheiro que fez aquela usina. Ele disse, fui eu e o meu primo. Ele era uma pessoa assim, bem simples. Eu acho que nem escrever ele não sabia. Autodidata, né? E a senhora conheceu ele? Conheci. Lembro da morte dele. Ele morreu novo, com 65 anos. A minha avó também morreu com 65. Qual era o nome da sua avó? Maria? Maria era Maria Viana, né? Maria Sim, Viana Mariana. Rolim. E na família dos Nardas tem 4 Rolim casados com Nardas. 4 não, 3. 2 tias minhas que casaram, que eram Rolim, casaram com Nardas, e eu que casei com Nardas também, que usava o nome de Rolim. Sim, tem bastante cruzamento entre os Ribeiro Nardes e os Rolim de Moura. O que a senhora lembra dele, assim, de ir na casa dele, do Joaquim? Muito pouco, porque ele morava, quando ele morreu, ele morava em Santo Ângelo, né? Eu não sei o que ele foi em Santo Ângelo, não posso dizer se ele foi prefeito, foi vereador. Intendente. Não sei o que, um intendente que usava muito, né? Eu não sei te afirmar, me falha a memória ali. Mas ele era uma pessoa assim, muito justa, diz que era meio grosseiro, e era muito bom para os empregados, porque ele tinha uns pretos, como é que diz, escravos, sabe? Não eram muitos, mas era poucos que tinha. E o Joaquim, ele era coronel? Era coronel. Era coronel, Joaquim Rolim de Moura, Coronel Quinzote, que eu ouço muito. Mas ele não morava em Santo Ângelo. Morava. Pertencia a Santo Ângelo, não era o povoado de Rio Branco. Ele estava morando em Santo Ângelo. Na cidade. Na cidade, naquele casarão que eu falei que tinha na esquina, ali em frente do Clube Gaúcho, em frente à praça. Casarão grande, que morava 2 famílias. Depois que ele morreu, né? Aí arrumaram lá e dividiram, moravam 2 famílias. Mas ele morou lá, me lembro do velório dele, me lembro do velório da minha avó. Foi um ano depois da minha avó. E aí foi toda a família do velório? Toda a família, toda, se reunia toda.
Não é como hoje. Hoje a família não se reúne mais. Nós estamos precisando formar famílias, né? Se unir, porque senão vai virar um caos. Resgatar, né? Resgatar o que era antigamente, o que era a família antigamente. Hoje não existe mais. Está todo mundo se dispersando, ninguém conhece ninguém. Eu admirei muito o meu neto, queria conhecer a família. Ele me trouxe para cá para conhecer quem ele não conhece. Porque ele é filho de Goiânia. A minha filha foi para lá, jovem, né? Casou lá, e aí ele nasceu. Mas ele disse que é gaúcho. O que eu vou dizer? Não posso dizer. Até dançar no CTG lá em Goiânia ele dançava. E é gaúcho de Santo Antônio. Legal. Isso é muito bonito. Sangue, né? Resgatar a família, né? Isso é um resgate. Porque tu vai... Um se muda, não participa para onde foi, não nada. Vão se distanciando. No fim, ninguém conhece ninguém. Eu poucos Rolim conheci. Daqui dessa região, conheci Amagoras, Rolim. Acho que é Amagoras. E Amagoras, né? Mas muito é o pouco, nome do CTG Linha Corá. Mas muito pouco eu conheci ele. Mais assim que o José contava. Ele tinha um casal de filhos, né? Tinha, parece, uma casa de negócio na estrada. Tinha um hospital também. Ah, um hospital, isso mesmo. Até pouco tempo atrás existia ainda, mas foi destruído. Mas ele não existe. A filha dele morreu bem nova, né? Tem um filho dele que é vivo, Boanerges. Marison Borges. Também entrevistei ele. A filha dele morreu num acidente, mataram, né? Uma emboscada. Lá perto do Uruguaiana. Ela era casada com o irmão do marido da Norma. A Norma também era Rolim. Casou com Carneluta. Ela também era casada com Carneluta. Quem é a Norma? Norma era filha da Francisca, filha do Finado Cusotti. Ele tinha 15 filhos. 15. A turminha é grande. E a senhora... Pode falar. A senhora já ouviu falar do povoado de Rio Branco? É que é onde é Catuípe. Era o Rio Branco antigamente. Lá eu sei que o Joaquim participou também, muito na vida política. Ele foi atuante, né? Não sei se como prefeito que foi. Isso que não me vem na cabeça. Eu sabia, não sei. Tem coisas que fogem da gente. Eu achei que ele morasse lá em Catuípe, não em Santo Ângelo. Não, ele morou em Santo Ângelo. Eu lembro bem quando a gente ia na casa dele, antes dele morrer, ultimamente, né? A vida dele foi em Santo Ângelo. Da esquina que os outros foi para Santo Ângelo. Viveu lá, construía a usina. Me lembro que meus tios que cobravam a energia das casas ganhavam muito dinheiro. E o meu avô era muito supersticioso. Tudo que falavam para ele, ele acreditava. Se botasse o dinheiro em cima de um couro, dava sorte, então ele arrumou um couro de gado, botou no quarto, e eles juntavam o dinheiro e jogavam em cima daquele couro. Depois lá um dia contavam o dinheiro. Tinha dinheiro para demais. E aí o Estado acampou. Assim essa palavra que eu aprendi, não sei se eu estou correta ou não, acampou. Só sei que ele, o engenheiro, ficou abismado com o serviço que ele fez. E foi ele e os funcionários dele, sabe? Disseram. Não teve um engenheiro? Nada. Foi ele o engenheiro. Interessante. Eu sabia que ele tinha tido uma contribuição na usina. Já tinha lido a respeito. Já tinha lido. E eu não sei, isso aí devia de ter na história uma coisa dessa, né? Eu acho que não tem. Eu ainda não fui lá em Catuípe eu acho que deve ter descendentes também lá, né? Até a Lúcia falou, mãe, vamos na catedral da igreja para ver lá na cúria deles, né? Para ver se a gente consegue alguma coisa para ajudar o Jean. Com documentos, a senhora disse? Alguma coisa. Informações. Algum histórico, né? Coisa que a gente não está sabendo. Sim. Porque essa deles terem telefone, ninguém acredita.
A minha mãe atendia telefone para mandar recado para as fazendas. Aonde tinha a fazenda do Portes, que é onde o meu pai trabalhava. Eu não lembro como é que era o nome dele, Portes. Fica lá do lado das fazendas do Chapeta, sabe? A área do Chapeta é muito grande. A fazenda Monte Alvão? Monte Alvão? Não lembro. Não? Eu lembro do nome, tinha os Azambujo, e os Chapeta e os Portes. Esse Portes tinha uma fazenda muito grande, ele era muito rico, morava em Juiz. E o meu pai era empregado dele. A família Portes era casada com o Rolim também. Eu não sei. Aí meu pai conheceu minha mãe, né, assumiu os filhos, todos meus irmãos, todos respeitavam muito ele. Todos queriam bem, mas não chamavam meu pai, chamavam o Chiquito. E com quem eles trabalhavam? O meu pai plantava, por exemplo, plantava arroz, plantava feijão, tudo que precisasse em casa, tinha gado. Quando precisava de dinheiro, vendia um gado. Não tinha planta no campo aquela vez, era só gado, mas não era uma fazenda grande. Não era dos ricos, mas nós tínhamos com que viver. Tinha nome essa fazenda? Não tinha, porque é Batida. É Batida o nome do lugar, era Batida. Eu já ouvi falar esse nome, mas eu não sei. Acho que hoje eu não uso mais. Devia ser Eu queria saber onde é, que município que é hoje. Fica atrás da esquina Quizote. Indo para quem vai para as fazendas do Chapeta, das terras do Chapeta. Fica entre a esquina Quizote e as fazendas e as terras do Chapeta. Ou é Catuípe, ou é Chapeta. Agora não lembro como é que é o sobrenome dos filhos da Neuza. Roberto. Conheceu a família Roberto? Os filhos da Neuza são Roberto, que moram na fazenda agora do Chapeta, dos meus irmãos. Eles compraram todas as glebas, né? E ficaram eles de dono. E a sua mãe? A minha mãe faz muitos anos. Que idade tem o Marco? 58. É 58 anos que ela é morta. A Lúcia era pequena. E o que a senhora pode me contar mais sobre ela? Não, ela era de casa, trabalhava, tirava um leite, fazia um queijo, tinha tudo para sobreviver. Era um colono, né, que tem tudo, assim que a gente vivia. Naquela época eu lembro que quando o pai queria plantar milho, e ele tinha uma espécie de milho, ele pegava assim uma quantidade de milho, media e ia lá na casa de um outro cunhado e trocava por outra coisa, por feijão, diferente para plantar, sabe? Assim que conseguia semente. Arrumando um com o outro. Por exemplo, meu pai plantava feijão preto. O meu padrinho plantava feijão, tal do feijão mouro. Não plantava feijão preto, era só o mouro. Então era assim, então trocava de semente. Não conheço esse feijão, tem alguma diferença? Não, sabor, depois que ele cozinha, ele fica marrom, o feijão mouro, muito gostoso. Eu até quero ver se acho aqui. Para a gente levar de avião é difícil de carregar as coisas, né? Agora é estipulado só 10 quilos para carregar. Então tem que levar só meio quilo para semente só. Quando que sua mãe morreu, aonde que era, onde ela morava? Ela morava na esquina Quizote. Na esquina. Foi velada na esquina Quizote e levaram para Santo Ângelo, para o jazigo da família Rolim de Moura. E o seu pai? O meu pai também morreu em Santo Ângelo, já morava lá com a minha irmã, faleceu lá em Santo Ângelo e foi sepultado lá em Santo Ângelo também. Você já encontrou os registros de óbito deles? Encontrou os registros de óbito dos pais dela? O meu pai veio de Cachoeira do Sul, uma família pobre, passaram dificuldade em Catuípe, quando morava. E até os 17 anos a senhora morou lá na Batinga? Na Batinga. Eu tive interna no colégio, em Juiz, mas não morava na esquina Quizote. Até os 10 anos eu morei na Batinga, depois a gente mudou, porque a gente foi para o colégio, aí antes da minha mãe mudar, eu parava na casa da minha irmã, que tinha loja, bodega, que dizem, né? Lixo.
Morava com ela para estudar. Daí a mãe resolveu fazer uma casa lá na esquina e mora lá. E o que a senhora se recorda da sua infância nesse local? Olha, a gente lavava roupa no rio, eu brincava nos pés de aroeira, contei pro... Agora a gente ficou sabendo lá em Coimbra que um sobrinho meu cortaram os pés de aroeira e ele foi arrastar ou tirar do lugar. Deu um comichão no corpo, uma alergia. E aí ensinaram para ele tomar um chá daquilo acho que como um antídoto, né? E foi com que ele melhorou. Eu ainda falei, mas a gente quando chega no pé de aroeira de manhã, a gente diz boa tarde, comadre aroeira. E se for de tarde, diz bom dia, ao contrário. Ele diz, mas nós fizemos assim. É coisa de lenda, né? Que ninguém acredita, mas é verdade o que acontece. E antigamente era muito comum utilizar das plantas medicinais para também curar doenças. Eu até hoje como essas punk, que é mata e é comestível. Ah, sim. Acho que eu sei. Eu me criei comendo beldurega, que a minha mãe dizia assim, hoje vocês vão comer uma salada de cebola com tomate e beldurega, que é bom para o coração. E pesquise a beldurega, ela contém ômega 3. Eu comia caruru, me criei comendo todas essas coisas, baraço de abóbora, cambuquira, como se chama. Eu tenho uma vida assim, quase como um índio. Se disser que de comer, como. Cambuquira era um prato? Não, cambuquira, um baraço de abóbora, as pontas do baraço de abóbora. Dá para fazer farofa e a minha mãe botava na sopa de milho verde, a cambuquira. Os brotos da abóbora. Agora aprendi a comer a flor da bucha, a milanesa, que delícia. Aí depois que me deu a Covid, eu já passei por 3 Covid. Se eu falar para a Lúcia, ela disse, para que ela não estava junto? Para que ela dizia que não era? Se a médica disse que era, só que no exame não deu. Mas eu estava com todo o sintoma. Foi a segunda Covid que eu vi. Eu tive. E por que eu me safei dessas Covid? Porque eu tomava ivermectina de 15 em 15 dias. Desde que entrou tal Covid no mundo, que foi espalhado, um amigo do meu filho ligou para ele lá no Pará, que eu moro em Tocantins. Ligou para ele e disse, Marco, eu estou com a receita aqui que um amigo meu passou para mim, que foi um médico amigo dele que passou. A prevenção era ivermectina, zinco e vitaminas. Eu tomei, eu estava preparada. Eu passei por 4 Covid. E essa última Covid, eu fui parar no hospital. Mas depois que passou a Covid, sabe? Veio uma pneumonia em mim, eu fui parar no hospital. Que bom que a senhora se recuperou, tá bem, veio visitar a família. Passei 11 dias no hospital, os 11 dias e 11 noites eu não dormi um sono. Eu não conseguia dormir. É um distúrbio muito grande. E me deu muita canseira. Na primeira Covid me deu canseira demais, que eu não podia levantar e ali para abrir a porta. Ficava esbaforida, cansada. Eu peguei Covid também. E aqui sabe por que eu melhorei, meu filho? Um chá de picão preto. E saiu uns brotos bem grandes num pé que nasceu lá no fundo da minha casa. Um broto grande, eu colhi, piquei, fiz como refogado e comi. Porque comi plantas pâncreas. Nossa, a palavra assim só, pesquisa. Bom, a senhora estava falando em lendas, é um assunto que me interessa bastante. Antigamente se contavam muitas lendas. A senhora se lembra alguma da sua infância que ouvia alguma lenda? Não, só essa lenda de, como é que eu te dizer? Lobisomem, ouro enterrado. Lobisomem, falavam muito. Para assustar as crianças. Uma vez caiu gelo, tanto gelo, que o meu irmão levantou cedo e dizia, mãe,
pregaram a janela, não estou podendo abrir, colou tudo. E nós levantamos a carroça, estava assim que parece que encheram d'água e a água virou gelo. Coalhou aquele quadro. Como não escorreu água? Congelou tudo. Foi a coisa mais horrível. Acabou com todos os arvoredos, quebrou os galhos e matou. Agora a neve não mata. A neve derreteu e o arbusto fica normal. E histórias de ouro enterrado, não contavam? Do quê? Ouro enterrado. Ah, muito, 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 muito. Eu tive sonho que contei para minha mãe, mostrei aonde estava e depois apareceu a árvore derrubada em buraco. Porque contei para muita gente. Quem tirou, não sei. Nós não vamos. E o que falavam disso? Que tinha visagem? Que aparecia. Visagem, eu mesmo vi mesmo. Gente caminhando até casa. No meio dos matos, das picadas, também viam às vezes. Comentavam, né? E a senhora já ouviu falar do Xindangue? Xandangue. Xindangue. Não. Não. Porque é uma tribo de índio? É um índio que morreu na Revolução de 23 e ele morreu por uma tropa comandada pelo Quinzota. Ele era dos Maragatos e o Quinzota era Chimango. E acho que, pelo que a gente sabe, foi ele que ordenou O ataque? o ataque. Não, nunca vi falar. E ele daí virou uma lenda, esse Xindangue, porque ele morreu, só que ele foi enterrado vivo ainda. E aí a mão dele, ele tirava a mão para fora do túmulo. E aí isso virou uma lenda. Nunca vi falar. E o local onde aconteceu o combate é onde ele está lá até hoje enterrado, e é um ponto turístico. Não, nunca tinha visto falar. No Burricá. Não, nunca vi falar. Deve ser lenda da região deles. Sim. Me chama a atenção que o Quinzota está envolvido na história. Pois é, ontem a gente foi no Som e Luz, lá em São Miguel, né? Fiquei sabendo que quem matou o Cepé de Araju foi como é? Viana. Não, a nacionalidade dele. Espanhol. Joaquim Viana. Eu tinha um tio com o nome de Joaquim Viana. Mas não foi ele. Né? Esse Quinzote lá que matou esse índio lá nessa região, pode ser outra pessoa, não meu irmão. Não, também não posso dizer que não foi, né? Não foi. Não sei se foi ele. Falar isso. Não, acho que não foi ele que matou, mas ele era o comandante. Enfim, aí teve uma emboscada e mataram esse. E aí virou uma lenda, que é lá do Inhacorá. Inhacorá, Catuípe ficava muito perto, né? Tanto que a família do Vidal, que era irmão do Joaquim, a maior parte, a descendência é em Inhacorá, né? Que daí é a minha família. Então, a família da tua mãe, de que família é? a família da minha mãe é Marques dos Santos. Marques dos Santos. Por exemplo, vocês conheceram a Mimosa? Ela morou nessa região. Filha de um rolinho. Mimosa. É que é um apelido bem comum. Conheço outras pessoas. Eu não lembro do nome. Timóteo era o nome dela. Timóteo Rolim dos Reis. Sim. Ela foi minha filha do professora. Oríbio da Lincota. Do Oríbio. Sim. Tinha os irmãos. Tinha Eu um que acho- morava em Santo Ângelo. Sim. 2 moravam em Santo Ângelo, o mais velho e o mais novo. Sim. Tinha Mercedes. E era uma família grande. Você já conheceu eles? Conhecia. Aqueles eram nossos amigos. O Oríbio também. O seu Oríbio. Como é que era o nome da esposa dele? Seu Nicota chamada. Nicota. É A Ana. dona Nicota, isso mesmo. A filha mais nova era a Nelly. E os dois eram Rolim. O Oríbio e ela. De casa mesmo. Uhum. Eu adoro que, assim, eu conheço, entre aspas, né? Eu não conhecia as pessoas, mas eu conheço a história. Tu viu falar neles, né? Mas ela foi Até se eu minha vejo uma professora. foto, eu sei identificar. Aqui, Tem a Timótea, tinha a Mercedes. Eu queria saber um pouco sobre o seu casamento. Onde foi, com quem a senhora casou? Eu casei com José Ribeiro Nardes, José Edson Ribeiro Nardes. Casei na esquina Quinzota. Foi padre, juiz, escrivão, foi com tudo na esquina fazer meu casamento.
Só fotógrafo. Não tem fotografia do casamento. E como é que foi esse dia? Choveu muito. E chegou uma tia minha e foi para bater o sino, bateu, mas dizia, não, nem casamento vai bater o sino. Acho que foi o casamento mais badalado, foi o meu. Porque meia hora bateu o sino. Quando nós estávamos chegando na igreja, o sino estava batendo. Ela mandou bater. No fim, foi até divertido, foi uma festa muito boa. Tudo feito em casa. Na casa dos meus pais mesmo. Depois fui morar no Viracarreta. Sabia cozinhar porque eu, desde 7 anos, nós tomava conta das coisas, sabe? Não queria que a mãe fizesse nada mais. Então nós ia aprendendo, eu e a minha irmã. A Santa, essa, tinha 2 anos mais nova que eu. Eram 2 irmãs. E eu sei que eu assumi um enorme serviço. O seu José Botou Lavoura foi o primeiro a plantar linhaça no estado. E a colheitadeira de linhaça era uma colheitadeira puxada por 8 cavalos. E tinha um monte de empregado, eu dava comida para todos esses empregados. Aí o José botou até uma cantina para poder servir eles, né? Para eles não irem no boliche, que era muito longe. Só um boliche para comprar as coisas, era lá nas 3 vendas de Capipe. Caminhava o dia inteiro a cavalo para chegar lá no boliche. Então o José botou uma... Como é que eu falei agora? Eu já esqueci. 3 vendas? Não, uma quitanda, né? É uma venda. Uma venda, é uma venda. Eu, depois que me deu a Covid, não foi da Covid que comeu a memória, foi a vacina. Segunda dose que eu tomei. Nasci, 15 dias já começou a me falhar, eu esqueci o nome das pessoas. Se eu estou conversando, falha as palavras. E aí tive meus filhos, 5 filhos. E nasceram lá em Capipe? Só o mais novo que nasceu, o resto tudo era em casa com parteiro. A moda antiga. E... A senhora lembra quem era a parteira? Não lembro. Lembrar eu lembro, mas esse dia eu quis lembrar do nome do não lembro. Porque eram pessoas pouco conhecidas, sabe? Só uma que era comadre de irmã. Zimmermann. Só essa que eu conhecia. E aí eu tive o mais novo em Catuípe. Depois nós fomos embora para Goiás. E tinha a filha mais velha casada, um filho, e a outra filha, 3 filhos casados. Foi a Sônia, que é a mãe dele, essa que estava aqui. Jovem, e o Marco. Vamos lá para Tocantins. Hoje estão todo mundo casado. E estão lá até hoje. E o meu marido faz 5 anos que faleceu. O Gia me mandou umas fotos do Joaquim. A senhora falou que não teve fotógrafo no seu casamento? No meu casamento não teve. Não teve porque o José ficou de arrumar e não sei se ele esqueceu. Eu quase que não casei, é brava. Por que não tinha fotógrafo? Não tinha fotógrafo, porque a gente queria registrar o casamento, né? E essa foto que a senhora tem do Quinzote, foi uma foto que era da sua mãe? Quando a minha mãe era jovem. Ela tá na foto? Tá na foto. Até tem um escravo meio escondido no canto. Me admirou a foto dele, porque é tão antigo, né? Pois é, antigamente tirava a foto. Isso é um trabalho que pessoas... Geralmente vai ficando nas famílias, né? E como vai tendo vários filhos, vai distribuindo, né? Vai ficando entre tem uns que nem rico, né? Jovem. Isso acontece muito. E dos bisavós você não conheceu, né? Não conheci. Da família Silva Viana, da família da sua avó Maria. Você conheceu mais alguém? Conheci o tio Joaquim Viana. Era muito querido, eu queria muito bem, casado com a Ercília Viana também. Eram 2 Viana casados com Viana. Ele parece que era irmão da minha avó. E ela era irmã da mãe do José. Família muito conhecida. Tem muita coisa assim que
A gente pouco conversava sobre a família. O que mais gostava de conversar sobre a família era o finado Zito. Mas o piazada tudo iam para lá para conversar com ele. Quem é o Zito? O finado Zito era irmão do José, era Nardes, o mais velho deles. Era Antônio Ribeiro Nardes. Chamavam Zito. E dos mais antigos do Silva Viana que a senhora lembra, então, é o Joaquim e a Maria. É. Outras pessoas não conheci. Conheci um irmão do meu avô que veio da Bahia, que estava morando para lá. Era João. Coisa assim. Do Bittencourt? Não. Só meu pai. E as irmãs dele, né? Sim. E dos Ribeiro Nardes, a senhora conheceu alguém assim mais antigo? Não. O finado Osório, conheci muito pouco. Que era o pai do meu esposo. Porque quando ele faleceu, meu esposo tinha 12 anos. Eu era uma menina pequena. E a senhora conheceu o seu esposo quando era criança? Já conhecia antes? Conheci. Diz que a minha mãe ia passear na casa da mãe dele, diz que ele chegava, passava a mão nas minhas pernas. Aí eu tinha uma tia Joana Rolim, ela dizia, Gasparina, esse menino ainda vai casar com a tua filha. Pois olha lá, casou. Que idade a senhora tinha quando casou? Quando eu comecei a namorar ele, eu tinha 16 anos, quando casei tinha 17, um ano depois. Era a idade que casavam as meninas. Larguei do colégio para casar. Quis mais saber de estudar. E essa Joana Rolim? Ela eu acho que era irmã do meu avô. Era casada com o Zimmermann? Eu não sei com quem que ela era casada. Conheci ela sozinha. Se era viúva, o que era, eu não sei. Diz que ela andava de revólver debaixo da roupa. Aquelas buchas de 7 saias, sabe? Debaixo de 7 saias tinha um revólver. Diz que ela era medonha. Ela não morava na esquina Araújo? Eu não sei onde é que ela morava. Nunca fiquei sabendo onde é que ela morava. Eu acho que eu sei quem é. Sabe? Era de facão na bota. Era a tia tua. Não, é da família. E eu acho que ela é irmã do Joaquim do Vidal. Né? É? O Joaquim é o seu avô. Eu acho que ela era irmã do é meu avô. Eu acho que ela era irmã do meu avô. Eram 15 também. É que ela chegava lá na casa e tinha uns escravos que tiravam água, puxavam água do rio. Ela virava todas as águas para eles puxarem de novo. Ele era bandida. E o que é 7 saias? 7 saias é uma saia em cima da outra. Assim. Mas usavam mesmo ou uma usavam expressão? Naquele tempo, não 7. Eu exagerei, né? Usavam 2, 3. E numa ela tinha um bolsão com um revólver dentro. Mas essa expressão 7 saias quer dizer alguma coisa? Não. Tem a musicazinha da barata, né? Tem 7 saias. E da sua infância, assim, o que a senhora lembra de brincadeiras? A gente brincava, corria. Aí eu ia correr, cansava. Aí me chamavam de preguiçosa. E em 84 eu fiz um eletro e o médico disse assim, dona Araci, o seu coração, o ventrículo esquerdo não funciona, só funciona um. E eu estou até hoje funcionando só um. E o meu cardiologista acha que eu já nasci assim. Porque se eu tivesse adquirido com o tempo seu problema, eu já tinha morrido. E aí eu lembro das canseiras que eu tinha quando brincava, sabe? Todo eu corria uma vez, me sentava, eu cansava. E a mãe dizia assim, vamos comer salada de beldrega, que é bom para o coração. Pesquisa a beldrega, ela contém ômega 3. É as ervas pâncreas, eu lembrei do nome. É caiuru, tem várias. A bucha, eu aprendi, quer dizer que eu não comi, mas diz que a bucha pequenininha pode comer, que nem a abobrinha. A flor da bucha eu já comi. Diz que a folha da abóbora, as grandes, pode comer que nem couve, picar e fazer que nem couve. Eu só comia baraço.
Todas essas coisas eu como. Eu tenho em casa ora pronobis. Eu faço omelete com ora pronobis. Eu faço um suco, eu boto as folhas para ficar verde. Eu uso essas coisas. E os médicos ficam admirados. Os meus exames tudo dão bom. Eles me examinam, não acham nada em mim. A única coisa, o problema do coração, que um médico, eu falei que eu tinha, o coração funcionava só um lado, ele disse, não existe isso. Aí ele fez um eletro para se certificar e viu que só funcionava um lado. Tem mais alguma história, talvez, que eu não tenha perguntado, que a senhora se lembra, Não assim, lembro, do Joaquim ou das indústrias que ele tinha, né? Eu até falei, né? Que é serraria. Ou que imaginasse ele tinha. Ele tinha serviço para todo mundo. Todo mundo tinha serviço. Naquela foto ali que a senhora tem dele, dá pra ver a Lá própria na esquina vestimenta do dele. Zote, morou muitos anos um preto com o nome de Carvi, só que o sobrenome dele eu não sei, filha da Rosalina. Eles eram como eu dizer, dos escravos Descendentes. deles. E aí a dona Rosalina vivia de fazenda em fazenda, ia pro Chapeta, e vinha para lá, para nós, na Zorolina. Assim estava vivendo sempre, a mãe desse preto. E ele ficou lá na esquina morando, fazendo laço para laçar. Trabalhava com cordas. Era exímio no serviço dele, sabe? Não tinha quem fizesse melhor. Carvi. Morou na esquina, só não lembro o sobrenome deles. Carvi era o nome. Era o nome dele. Nós também tínhamos uma preta que morava com nós. Quando eu me criei, ela já era adulta, sabe? Porque a minha mãe criou. Era filha de escravo também, que ficava. Dava para as pessoas, né? Mas ela não era tratada como escrava. Era uma pessoa da casa, né? Descendente de escravo. É porque o pai dos Rolim ali, do Joaquim, do Vidal, da Joana, né, eles tiveram 15 filhos, inclusive o Joaquim era mais novo. É. E ele tinha uma grande propriedade e ele tinha escravos. E cada um herdava, né? Também herdava um escravo. Sim, escravos, terras. Sei que ela era muito querida, a mãe do Carvi. Quando ela chegava, nós fazíamos festa. Como é que era o nome dela? Era a dona Rosalina. E quando eu era menina, eu queria muito bem a negra que morava com nós, sabe? Um dia me pegaram, eu preta, moí carvão e me pintei. O que foi isso? Eu quero ser que nem a Rosalina. A Rosalina, a Darcy, era a Darcy, uma da nossa negra. Eu quero ficar igual a Darcy. Rosalina era outra. Rosalina era a mãe do Carvi. Ah. Negrona, gorda desse tamanho, não. Só passeava, não trabalhava mais, só passeava. Ela chegava lá em casa, ele era uma hóspede, não fazia nada. Ia para fazenda do Chapeta, a mesma coisa. Era muito estimada. E Monte Albão, a senhora nunca ouviu falar? Monte Albão eu ouvi falar, mas eu não conheci. É uma fazenda grande e ela existe até hoje. Será que não era do Darcy Cortes, lembrei do dono da fazenda, Darcy Cortes, que era o patrão do meu pai, Darcy Cortes. Quando eu fui para o colégio, quem morava na frente do colégio, a esposa do Darcy Cortes. Meu pai viu ela e conheceu. Já estava viúva. Aí eu sabia, conversava com ela, tudo. Me dava muita atenção, porque eu era filho do Chiquito, era muito estimado na fazenda. Meu pai foi corajoso, né? Casar com uma viúva com 6 crianças. Sem nada. Mas ele administrou as coisas dos meus irmãos e da minha mãe, né? Porque a minha mãe tinha posse. Ele administrava. Cada um tinha o que era seu, desde pequeno. Tinha a terra que herdaram do pai, que era Chapeta, né? Os irmãos mais velhos eram Chapeta. Minha mãe era casada com Miguel Ângelo Chapeta. E esse local, a Batinga, foi herdado por... Era do meu avô Quinzote. Era parte da
das terras É, dele. eu acho que batizava o local com o nome, né? Sim. E ficava. Não era o nome da fazenda, porque não era uma fazenda. Era uma propriedade. E o Quinzote tinha fazenda? Tinha. Tinha muito campo. E também não tinha nome a fazenda dele. Não. Talvez essa Batiga seja o nome de uma fazenda, né? Aí minha mãe herdou. E na esquina Quinzote mesmo, quem herdou foi a finada tia Alice, parte da esquina Quinzote, casada com Elisibir Bernardo, irmão do meu esposo. Tinha 2 tias casadas com o irmão do meu marido. Basta que os meus primos nenhum me chamou de tia. Era assim. Tu viu o Francisco me chamar de tia? Não chamou, né? Era assim. E aqui também, entre em Alegria e em Acorá, tem a esquina Rolim. Se a senhora já ouviu Já falar. ouvi falar. É, tem ali vai cruzar na estrada, tem moradores ali até hoje, né? Também é. Mas já não tem mais rolinha. Acho que não mora nenhum Rolim ali. Mas alguém, Rolim, agora eu não vou me recordar quem era, mas acho Porque que era o os Francisco. irmãos da Timóteo tinha muitos em Santo Anjo. Por exemplo, a Mercedes, eu me criei conhecendo a Mercedes. Ah, Timóteo era casada com João Batista Pires Filho. É? Essa família Pires também é bem antiga. É. Tinha prima, não sei se era apelido ou é o nome mesmo, prima, irmã da Timóteo. Tinha Mercedes, que morava em Santo Antônio, aquela que se matou, era casada com o Vitinho Rolim, não sei se tu ouviu falar. Uhum. Ela, 3 mulheres deles se mataram. Não lembro do nome dela. Se matou degolada. É coisa mais horrível. A outra tomou veneno. A irmã da minha cunhada. A Castanha. Castagna. Filha do como é que é o nome? Leandro Castagna. Que tinha um lixo na esquina, para diante da esquina Quinzote. Foi horrível. Depois a terceira eles acharam enforcada. Não sabe quem matou. E ele era uma ótima pessoa. Eu, para mim, foi praga. Rogaram mesmo. Desse tamanho dele, não vou praga. O Vitinho Rolim. Não sei quem era a mãe dele. Não sei. Uma pessoa. Essas 3 tragédias aconteceram com ele. Da estação férrea, a senhora lembra de alguma coisa? Andei muito. De Catuí para Santo Antônio, estava contando para eles. Andei muito. Depois minha irmã foi embora aí para o Passeretã, vim do Passeretã até Santo Antônio. Contei que comprei passagem para mim, para minha filha e meu meninos, né? Mais meias passagens para os 2 e a minha. Do Passeretã até Santo Ângelo. Cheguei em Santo Ângelo, peguei um táxi para ir para casa. Foi mais caro do que as passagens de trem. E Catuípe também tinha, né? Tinha. Era o mesmo que vinha de lá para cá. Passava de Tupã, passava em Catuípe, seguia. Bom, então para finalizar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem? É um vídeo gravado. Uhum. Né? Não, eu desejo para você um grande êxito no teu livro. Isso é muito importante. Tu está resgatando famílias que já não existe mais isso. Tu está fazendo uma coisa que vai servir de exemplo para muitos e muitas gerações, sabe? Que no momento nós precisamos é resgatar famílias para a gente se defender, para não virar um caos nossa vida. Tu viver em família, amar teus entes queridos, não existe coisa melhor. Eu amo meu neto e meu neto me ama. Ele me convidou para vir e eu digo, eu não tenho condições de viajar, estou muito fragilizada. Não vai cansar de jeito nenhum. Estou aqui. Feliz da vida. Até a minha pressão controlou. Estava descontrolada a minha pressão. Controlou depois que eu desci para cá. Não sei se foi a emoção, o que foi, né? Mas é muito importante. E como a gente se amar em família, né?
Será que um rolinho ama o outro?